Aí, igreja? A mensagem está aqui em Mateus, Evangelho segundo São Mateus 11, versículo 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para a vossa alma, que meu jugo é suave, meu fardo é leve. O tema nessa noite fala sobre o convite e o chamado de Jesus. O convite de Jesus. Aqui fala de um convite. Eu quero ler agora o chamado do Mestre, que está na palavra de Deus em Marcos 10. Marcos capítulo 10, versículo 49, meus irmãos. Jesus parando disse que os chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tende bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O convite e o chamado de Jesus. Jesus ele faz um convite aqui a todos que estáis cansados, a todos que está oprimido, sobrecarregado, e ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Então a condição para você receber a sua bênção é você vir a Jesus. Não é só aqueles que estão cansados e oprimidos, é aqueles que estão doentes, é aqueles que estão com alguma situação que só Jesus pode resolver. Só que ele pede aqui: vinde a mim. Jesus ele não vai a você, não, ele não vai até você. Jesus ele convida. Nós vemos aqui na palavra de Deus que ele dá um convite a todos: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem gente que está oprimido, espera que Jesus vai até ele. Não, é aqui ele está falando: vinde a mim, vem até ele, e ele vai lhe curar, ele vai lhe abençoar. Porque tem muitas pessoas que oprimidas que não é liberta, que eles não vêm a Jesus, eles não buscam ao Senhor. Aleluia. Então, como resolver o problema da depressão, da doença, qualquer tipo de doença? Jesus pode curar, mas primeiro ele chama a pessoa, ou seja, ele convida a pessoa. Ele convida a pessoa para receber ele, né? Você tem que vir a Jesus. E tem pessoas que ela não vem a Jesus, ela não vem, nem na igreja ela não vem, né? E depois ela fica doente, ela fica desempregada, ela não é feliz em área nenhuma, não prospera. Sabe por quê? Porque ela não vem a Jesus. Ela até recebe o convite de Jesus, até recebe o convite dos obreiros, mas elas não vêm a Jesus. E se alguém não vier a Jesus, ela vai continuar sendo oprimida, ela vai continuar perdida, ela vai continuar carregando um fardo que não é o de Jesus. Ah, meu fardo está tão pesado, Jesus, irmãos, mas não é o fardo de Jesus. Se esse fardo que você está carregando é pesado, esse fardo não é o fardo de Jesus. Esse fardo é o fardo do pecado, é o fardo do mundão. Que o fardo de Jesus, ele diz assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo. Jugo fala de uma coisa de prisão, né? O jugo é aquilo. Antigamente a pessoa botava um jugo de madeira, né? Para ele não virar o rosto, para ele ficar preso, né?
os bois também, né? Mas o jugo de Jesus é um jugo, ele está dizendo que o jugo dele é um jugo que? É um jugo pesado? Não. Ele diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso. Você vai encontrar descanso. Quando você vê a Jesus, a opressão, a depressão, né? A perdição, a doença, os demônios, a doença espiritual, a doença material, as amarrações, os problemas da vida, ela vai sumir tudo. Você vai encontrar em Jesus humildade, paz, descanso. Você vai encontrar alegria. Você vai encontrar descanso. Aleluia. Ah, eu estou tão cansada, a minha alma, eu não me satisfaço com nada. É porque você não veio a Jesus. Você pode experimentar de tudo nesse mundo, mas nada vai preencher o seu coração. Vai preencher o desejo da sua carne, mas o seu coração, a sua alma vai ficar vazia. Por quê? Porque você não veio a Jesus. E quem não vem a Jesus, ele vai, uma hora dessa, ele vai se sentir tão triste, ele vai se afogar nas bebidas, ele vai para os vícios. Hoje em dia o que está mais acontecendo no país inteiro é que todos os jovens, vamos botar assim, os jovens que não têm Jesus, estão nas drogas. Estão as mulheres, os homens, os jovens, estão enveredando pelo caminho das drogas que leva para destruição. E as drogas levam para dois lugares terríveis. Ou leva para a prisão, ou leva para a morte. Por quê? Porque as drogas, ela não traz felicidade, não traz paz, não traz descanso. Mas Jesus não. Jesus não, ele traz descanso, ele traz alívio, ele dá cura, ele dá paz. Diz assim: eu vos tenho dito isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Aleluia. Então Jesus disse assim, ó: encontrarás em mim descanso, encontrarás libertação, encontrarás alívio, encontrarás salvação. Em Jesus você vai encontrar não só descanso, você vai encontrar razão para viver, você vai encontrar honra. Em Jesus você vai encontrar prosperidade. Em Jesus ele vai trocar o seu fardo pesado pelo fardo leve. Aleluia, pode glorificar. Jesus diz assim: porque o meu jugo ele é... Existe dois jugos aqui. Aqui encontramos na palavra aqui, em Mateus 11, 30, diz: porque o meu, ele diz o jugo de Jesus. Na verdade, os jugos são escravidão, são prisão, são dores. Mas o jugo de Jesus não traz dores. O jugo de Jesus não traz ódio, não traz maldição, não traz morte. O jugo de Jesus traz o quê? Alegria, paz, felicidade, vida com abundância, aleluia. Ele encontra tudo isso, porque diz: o meu jugo ele é suave. Suave é uma coisa que você carrega sobre você, mas você nem sente. Você nem sente, aleluia. Ele é suave. E o meu fardo ele é leve. Tem muitos jovens por aí que estão carregando um fardo de vício, de dor, de aflição, de desespero, de prisão, de derrota, porque ele está carregando um jugo que não é de Jesus. Está carregando um fardo. Quando você fala de fardo, é de alguma coisa volumosa que você coloca sobre a sua cabeça, sobre as suas costas, os seus ombros. Então, com o tempo, aquele fardo vai tornar-se pesado. Com o tempo, a droga vai se tornar pesada.
Com o tempo a bebida vai tornar pesada. Com o tempo essa situação que você está vivendo vai se tornar pesado. E quando se torna pesado, traz um desagrado, uma angústia, tristeza, né? E aí você vai ter que trocar o seu fardo. Se você quiser sobreviver, se você quer ser feliz nessa terra, você tem que trocar esse fardo que você está carregando de dor, de depressão, de luta, por um fardo leve e suave de Jesus. Amém? Amém. Agora encontramos também na palavra de Deus o chamado de Jesus. O chamado de Jesus. A palavra de Deus encontramos em Marcos capítulo 10, 49. O chamado. O chamado de Jesus é maravilhoso. Quando Jesus chama, não é bem um convite. Porque o convite, meus irmãos, é diferente do chamado. Vamos botar, por exemplo, aqui o chamado. Vem aqui, irmão Carlos, agora, vem aqui agora. Estou lhe chamando aqui agora. Vem, irmão Carlos, aqui. Ele não veio. Como é que eu vou ficar com ele? Eu vou ficar triste com ele, não vai? Não vou? O mesmo Jesus é a mesma coisa. Ele chama você e você não atende a voz dele. Você está desagradando a Deus, porque ele lhe chamou. Né? Aqui na palavra de Deus, em Marcos 10, 49, diz assim: Jesus parando, disse que o chamassem, e chamaram o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. Aleluia. Aquele cego de Jericó estava à beira da estrada. Ele estava carregando também uma capa imunda, estava todo sujo, estava cego. E ele, ouvindo que era Jesus que passava por ali, ouvindo que era Jesus de Nazaré, no 47, ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não foi a ele, foi? Jesus não foi a ele. Tem certas passagens na Bíblia que Jesus, as pessoas chamam por Jesus, Jesus não vai a ele. Que cada situação, cada pessoa, cada caso é diferente do outro. Jesus aqui, ele não foi até o cego. Jesus sabia que aquele homem era cego, mas ele não foi até lá. Mas ele mandou um recado: vai lá e chama ele aqui, vem aqui. Mas por que Jesus não foi até lá? Aleluia, não sei, a Bíblia não fala. Mas Jesus disse: vai lá, chama ele, manda ele vir aqui agora. Aleluia. Ele levantou imediatamente. E ele, levantando, lançou de si o quê? A capa. Aquela capa fedia, era suja. E muitas das vezes nós temos que jogar nossa capa suja fora. E muitas vezes a gente quer ir a Jesus com a nossa capa suja. A capa que muitas vezes nós usamos não serve para nos curar, não serve para levar até Jesus. Por quê, meus irmãos? Aquela capa era uma capa que ele usava, mas aquela capa era uma capa que ele jogou fora. Por que será que ele jogou fora? Né? Diz que, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter. Ele foi ter. Ei, deixa eu te falar. Você só vai ter visão espiritual. Os seus olhos espirituais só vai ser abertos. E o seu fardo só vai ser trocado. A sua libertação só vai suceder-se quando você ouvir o chamado do Mestre, dizendo: vem até mim. Aleluia. E você levantou e foi até ele. Ele levantou-se e foi ter com Jesus. Jesus não foi até ele, aleluia. Não espere muitas das vezes Jesus se levantar e ir até você, não. Não. Você sabe onde tem uma igreja aberta? Você sabe como buscar ele? E por que você não busca?
Por que Jesus não vem até nós, irmão? Porque Deus já te deu todo o conhecimento, toda a capacidade de você o conhecer, o que buscar. Aleluia. Temos outra passagem também que Jesus convida as pessoas a vir a Ele. Ele não vai até as pessoas. Não. Ah, sim, mas tem passagem na Bíblia que Ele vai, sim. Mas tem passagem também que Ele só convida. Agora, você vai se você quiser. Se você quiser continuar sofrendo, se você quer continuar com o seu problema, então não venha. Não venha nem para a igreja. Não venha para a consagração, para buscar Ele. Não venha para o culto de adoração. Não venha. Você não vai achar Ele. Nós precisamos achar Ele. E quando nós achamos Ele, encontramos vida, encontramos paz, encontramos alegria. Lá no livro de São João, segundo São João, o Evangelho segundo São João 7, Jesus também convida as pessoas. Segundo São João 7, versículo 37, diz assim, ele convida todos. Mas ele convida quem? Que classe de pessoa que ele convida? Ele diz assim, versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e chamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Aleluia. Mas beber o quê? Beber como? Para que beber? Jesus, eu não estou vendo Jesus com um copo de água na mão. Eu não estou vendo Jesus com uma jarra de água na mão. Que água que é esta, irmão? Para que esta água? Essa água ele está oferecendo para todos que vier a Ele. Se eu tenho sede do Espírito Santo, se eu tenho sede da presença de Deus, se eu tenho sede do Espírito de Deus, eu tenho que vir a Jesus. Ele disse: e quem tiver sede, venha e beba de mim. Venha a mim e beba. Beba da água que é o Espírito Santo de Deus. Você só vai poder sentir a presença do Espírito Santo, você só vai receber o Espírito Santo, você só vai receber o selo, a presença de Deus, se você vier a Jesus, mas vinha a Ele com sede. Tem pessoas que vêm à igreja, fazem uma campanha. Muitas vezes a gente está orando, ele está lá, brincando, está lá, como se tivesse. Tem gente que vem na igreja como se estivesse no cinema, passear. Não dá lugar, não vem a Jesus assim. O centro de nossas vindas à igreja é Jesus. E ele diz: quem tem sede, vem a mim e beba. Tem muita gente que não vem a Jesus porque não tem sede de salvação, não tem sede de paz, não tem sede da presença do Espírito Santo. Não, mas ele diz aqui: se alguém tem sede, que venha a mim e que beba. Se você vier a Jesus, você vai beber da presença do Espírito. Ei, deixa eu te falar, você tem sentido a presença do Espírito de Deus na tua vida? Ou você tem uma vida vazia, um coração vazio? Que tem muitos que estão na igreja que não tem sentido a presença do Espírito Santo. Não tem sentido, eu tenho observado isso. E vai indo, ele vai querer preencher esse vazio com outras coisas. Porque o vazio você tem que preencher com alguma coisa, mas só tem uma coisa que preenche totalmente o seu coração: é a presença do Espírito Santo. Nada mais do que o Espírito Santo vai preencher a tua alma. Eu digo isso, experiência própria. Você pode tentar de tudo. Você pode tentar de tudo, meu amado. Dinheiro, festas, já participei de festas, já namorei, já usei droga. Isso nada preenche o coração do homem. Não.
Só piora. Mas tem uma coisa que eu provei que eu não quero trocar nunca mais. E eu digo para você, preencha esse seu coração com a presença do Espírito de Deus. Aprenda a encher a sua alma da presença de Deus. O chamado de Deus, eu quero agora o convite de Deus, que os homens, que Deus fez um convite para uma pessoa, e aquela pessoa seguiu a Jesus. Tem pessoas que elas não estão aceitando o convite de Deus. Não aceita. Lá no livro de Mateus, no Evangelho segundo São Mateus 4:19, Jesus também convida. Jesus convida e a pessoa atende o convite dele. Você precisa ouvir o convite e vir. E quando você vir a ele, ele vai fazer maravilhas. Mateus 4, versículo 19. Disse-lhes: vinde a mim, ou seja, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Repetindo, disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, e seus irmãos, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. E eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Amém, meus irmãos? Olha só, eles estavam trabalhando, eles estavam ocupados. Aqueles homens eram o quê? Aqueles homens eram pescadores. Eles pescavam tudo que dava no mar. Mas Jesus, passando por eles, disse: vinde após mim, e eu vos farei agora pescadores de homens. Eu vou mudar a profissão de vocês. Vocês agora não vão ser mais pescador. Vocês agora não vão preencher o vosso tempo pescando no mar, não. Vocês vão pescar a alma. Pode vir até mim, venha para mim. Venha a mim. Mas aqueles homens conheciam o Evangelho, aqueles homens tinham prática como ganhar alma? Não. Eles não tinham nenhuma experiência, meus irmãos. Mas quando Jesus ele lhe chama, ele lhe prepara, ele lhe capacita. Não tem ninguém capacitado antes do chamado. Aleluia. Não existe ninguém capacitado para pregar a palavra. Porque para você pregar a palavra, primeiro você precisa viver ela. Primeiro você tem que vir a Jesus e gozar da presença de Deus, ser liberto, ser curado. Aí você vai passar aquela experiência. É como se você hoje em dia, para você se formar, aliás, para você exercer uma profissão legal, não é assim? Outro dia foi pego um homem exercendo uma profissão sem ter o quê? Um diploma. Isso dá o quê? Cadeia, não dá, igreja? Então o Evangelho é a mesma coisa. Como é que você vai pregar a libertação? Como é que você vai pregar a salvação? Que você não veio a Jesus, que você ainda não sentiu a presença de Deus, você não foi cheio da graça de Deus. Então, ele lhe chama, ele capacita. E na palavra de Deus, lá no livro de Romanos 8, diz que todos que ele chamou, Romanos 8, 30, ele glorificou. Romanos 8, 30. O Senhor ele diz assim na palavra dele. Ele diz que todos quantos chamou, ele capacitou. Romanos 8, 30. E aos que predestinou, a esse também chamou. E os que o chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também ele glorificou. Em miúdos. Escute. Deus
Deus, Ele manda dizer que você não sabendo de nada, é bom que você não saiba de nada, porque Ele vai te colocar dentro de uma forma, vai te passar na casa do oleiro e vai te dar uma experiência vasta, e você vai poder dizer, realmente o Senhor me chamou. E quando Deus chama, Ele te capacita, Ele te levanta, Ele te dá unção, Ele te dá os dons, Ele te dá aquela graça, aquelas vestes de obreiro, aquela autoridade. Ele te dá as vestes de sacerdote para você não ficar vazio. Aleluia! Então veja bem, lá em Lucas 13, Jesus chamou uma mulher. Sabe o que acontece quando Jesus chama alguém e essa pessoa atende a voz de Jesus e vai até Ele? Receberás o que de Deus? Lucas 13, 12. Né? Esta mulher foi totalmente curada. Né? Lucas 13, 12 diz assim: e vendo a Jesus, chamou a si. Quer dizer, Jesus viu a mulher, não viu? Jesus viu aquela mulher sofrendo, padecendo. Aquela mulher, ela estava paralítica. Mas veja bem aqui uma palavra, uma coisa interessante. Jesus viu a mulher paralítica. A mulher não estava paralítica? Por que será que Jesus chamou aquela mulher? Aquela mulher tinha condição de andar, irmão? Sim ou não? Não estou ouvindo, irmão. Bota para fora. Não. Amém. Melhorou. É a mesma coisa de eu falar para a irmã assim: irmã, Deus vai te dar um carro. Mas calma lá, pastor, eu não tenho carteira, não sei nem dirigir. Mas quando Ele te dá o carro, Ele também já te dá a carteira, porque Deus vai dar tudo completo. Ele completa a obra. Amém, igreja? Amém. Aquela mulher estava doente, paralítica, e Jesus fez o quê? Acompanhe na palavra. Eu gosto de pregar dentro da Bíblia. E vendo, versículo 12, e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher. E vendo a Jesus, vendo-a Jesus, chamou a si. Ele chamou. Ei, você ouviu o chamado de Jesus, irmão? Por que tem gente que continua cego até hoje? Porque Jesus chamou para ele vir a Ele, ele não veio. Ei, deixa eu te falar. Todos aqueles que Jesus chama para Ele, Ele cura, Ele prospera, Ele capacita, Ele dá bênção, irmão. Ah, então não fui chamado? Parece que não, porque você continua doente, continua desempregado, continua passando luta, continua... Uai, então quer dizer que talvez você não ouviu o chamado de Jesus, porque aqui está dizendo: e vendo a Jesus, chamou a si e disse: mulher, está livre da tua enfermidade. E pôs ali o quê? Aquela mulher, ela estava encurvada. Aquela mulher era paralítica, ela andava curvada. Ela nem conseguia olhar direito para as pessoas. Mas quando Jesus chama a pessoa até Ele, Ele desencurva, endireita. Se você está torta, irmã, Ele vai te endireitar. Diga para a sua irmã: você está torta, irmã? Ô irmão mesmo, pode dizer irmão. Você está torta? Ele vai te desentortar. Ele vai desentortar todo mundo que está torto. Porque tem um ditado por aí que não é verdade. Como é que é o ditado que diz por aí? Pau torto, não sei. Diz que o pau que nasce torto. Completa aí, por favor. Morre torto, é verdade isso? É mentira. O homem que nasce torto, ele vindo a Jesus,
ele se endireita. A irmã acabou de dizer aí que o marido dela bebia. E ela frequentando a igreja aqui. E eu toda vez, ela nem me falava. Ela não, você falava nos começos para mim, irmã? Ela estava balançando a cabeça dizendo não. Não, dizendo não. Sim ou não, irmão? E Deus falava o que para você, irmã? Que ia libertar dos vícios, da bebida. E libertou. Libertou, ela aí, ó, tá de prova aí, libertou. Mas fui eu que libertei? Não, foi Jesus, mas eu tive alguma, como é que se diz? Alguma participação nisso? Teve. E ela teve participação nisso? Jesus teve participação disso? Teve. Primeiro foi Jesus. E segundo ela. E terceiro o pastor. Porque o marido dela não veio, mas ela veio. E se você vier para representar sua mãe, seu irmão, seu marido, seu tio, sua amante e para papá, Jesus vai libertar. Eu digo amante, porque tem gente que vem para a igreja com amante. E acaba que Deus quebra o amante e eles ficam uma benção. Você sabia que Deus faz isso? Sim ou não? Porque não acaba de falar que a mulher estava torta? O cara que bebe, ele não está torto? O cara que rouba, ele não é torto? Mas essa mulher que não estava torta? Sim ou não? É engraçada essa mensagem. Ei, irmãozinho, presta atenção aqui. Vamos ler o versículo 11 de Lucas 13. Diz que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade e já havia 18 anos que andava curvada. Curvada quer dizer torta, né? E o que Jesus fez? E não podia de modo algum endireitar-se. Não endireitava, mas de jeito nenhum. Diga para sua irmã, tem coisa que só Jesus endireita, irmão. Ah, meu filho está totalmente torto, mas Jesus endireita ele. Esse negócio de dizer que o pau que nasce torto morre torto é mentira. Diga, é mentira. É mentira de Satanás. Porque o pau que nasce torto, Deus endireita ele. Aleluia, dá glória a Deus aí. Deus vai endireitar o pau torto. Quem conhece alguém que é igual um pau torto? Traga o nome dele para Jesus desentortar ele. Eu não conheço ninguém que aqueles que veem Jesus não se endireitou. Não se endireita. E a mulher, quando Jesus chamou a mulher, vendo, Jesus chamou assim e disse: mulher, estás livre da tua enfermidade. E ele pôs as mãos sobre ela. E logo diga comigo, se endireitou-se e glorificava a Deus. A mulher se endireitou. Quantos aqui entrou torto na igreja e se endireitou? Levante a mão, eu fui um. Por ao menos levante a mão aí, se der conta aí, irmão. Você se endireitou, irmão? E quem não se endireitou, continue vindo que Jesus vai te endireitar. Vai sim. Ele vai te endireitar que tu vai ficar totalmente curado. Amém, meus irmãos? Então veja bem, lá no livro de o Evangelho segundo São Lucas, também nós temos outro chamado. Lucas 13, 12. Lucas 13, 12, meus irmãos. E dizia também o que tinha convidado: quando deres um jantar, uma ceia, não chame os teus amigos, nem os teus irmãos, nem os parentes, nem vizinhos, nem ricos, para que suceda que também eles te tornem a convidar e que seja isso recompensado. Mas quando fizeres convite, chama quem? Chama os pobres, chama os aleijados, chama os mancos, chama o cego, e serás bem-aventurado, porque eles não têm com quem te recompensar. Você sabe quando que você vai ser recompensado com Jesus? Sabe quando que eu vou ser recompensado?
quando você fazer o bem a alguém, alguém foi ingrato a você, então a minha recompensa vai ser grande no céu. Porque o tanto de gente que eu ajudei me fizeram igual ao jumento, bem, que tem gente que é igual ao jumento, ó, coisa, ó. Tem gente que dá coisa, não é jumento, mas dá coisa. Entendeu? Aí, quando você receber recompensa, você não vai receber recompensa de Jesus, não. Você pega lá e dá um presente para o fulano. O fulano vai te dar um presente. Não espere receber presente de Deus, que ele não vai te dar, não. Agora pergunta para mim, quando que Deus vai me recompensar, pastor? Abre um pouquinho, fala aí. Quando você ajudar alguém, quando você abençoar alguém, ou emprestar dinheiro para os outros, que é terrível esse negócio de emprestar. Você logo não empresta logo não, dê logo, porque ele não vai devolver não. Não devolve, não. E se ele não vai me pagar, pastor, não se preocupe não, que Deus vai te recompensar. Que aqui está na Bíblia, ó. Está na Bíblia, eu vou ler para encerrar. Mas quando fizeres convite, chama os pobres. Na verdade, ninguém gosta de chamar os pobres para comer. Hoje em dia é uma coisa terrível. Vou chamar a irmã porque ela tem um poder aquisitivo muito bom. Tem pastor por aí que não chama pobre para comer na casa dele. Eu vou abrir o bico aqui. Segura aí. Tem irmã também que não convida pobre. Só convida aqueles engravatados, perfumados, que tem um carro bom. Aí chama. E tem pastor que não vai nem na casa da ovelhinha. Quanto que ela ganha? Não vale a pena não. Está certo isso, igreja? É errado. É errado. Você tem que ir. Não é por causa do dinheiro, não é por causa do cargo, não. Não. Mas ela não tem nada para me recompensar. Jesus vai te recompensar. Diz que até a pessoa que deu um copo de água para um profeta em qualidade de profeta, ele receberá galardão de profeta. E quando tu fizer esmola para alguém, tu não saia cantando vitória ou tocando trombeta. Não diga para sua mão à direita, para a esquerda o que você fez. Porque normalmente as pessoas, quando fazem um bem, ela aparece na televisão. Eita, irmão, quem faz bem e aparece na televisão falando para todo mundo que fez, já recebeu a recompensa dele. Já recebeu o seu galardão. Você apareceu na televisão aí porque eu doei para a instituição 10 milhões de dólares. Né? Ele já recebeu a recompensa dele. Faça o culto para ninguém ver, ó. Esconde a tua mão. Tu ajudou fulano? Esquenta não, deixa eu falar. Tem gente que diz, não, eu vou dar isso aqui para ela, porque ela vai ter que me dar isso aqui. Jesus disse, se você quer recompensa de Deus, irmão, não espere receber nada. Faça. Tem muita gente que não vai receber galardão, porque ela faz aqui e ela cobra lá. Não, irmão, você lembra daquele dia que... irmão, você se lembra daquele dia que eu dou uma carona para você? Hoje eu preciso da tua carona. Pronto, o seu galardão você já recebeu. Amém, meus irmãos? Estão me entendendo? E o que acontece com a pessoa que vem a Jesus? O que acontece com a pessoa que vem até o Senhor Jesus? O Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 35, diz assim, ó. Olha só o que diz aqui no Evangelho segundo São João, encerrando aqui, 35, 37, diz assim. Jesus lhe disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome.
E aquele que crê em mim nunca terá sede. Todos aqueles que vêm a Jesus, ele não anda descalço mais. Ele não vai andar nu mais. Ele não vai ficar cego mais. Ele não vai ficar surdo mais. Ele não vai ficar paralítico mais. Ele não vai ter depressão mais. Ele não vai ser viciado mais. Ele não vai morrer pela morte, aquela morte natural, sim. Aquela morte natural, sim, mas aquela morte eterna, esclarecendo, a morte natural ele vai ter. Mas a morte da vida eterna ele vai viver aqui, que nunca mais terá fome, nunca mais terá sede. Aqui está falando espiritualmente, mas eu também falo também materialmente, porque Jesus, o Senhor é meu pastor, e nada ou tudo vai faltar. Ei, escute só, escute. Se você recebeu o chamado de Jesus, se você recebeu o convite de Jesus e veio, ele é seu pastor. E se ele é teu pastor, nada, diga assim, nada te faltará. Pastor, eu vim a Jesus, mas está faltando tudo aí. Está errado, irmão. Se você veio a Jesus, está faltando tudo. Falta cura, falta paz, falta marido, falta dinheiro, falta isso, falta isso. Eita, e calma aí. Não pode faltar não. Ele disse aqui, ó. Disse depois Jesus. O que ele disse no versículo 36? No 35, Jesus disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá? Nunca você vai ter necessidade. Sede é necessidade, fome é necessidade. Pastor, eu estou com uma fome tão grande. Ei, quem vem a Jesus não pode ter mais fome, não. Quem vem a Jesus não anda mais em treva. Quem vem a Jesus não tem depressão, não tem medo. Quem vem a Jesus tem a vida eterna. E ele diz aqui para terminar o 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Ah, pastor, eu preguei para fulano, preguei para ciclano, preguei para o meu marido, preguei para o meu amante, preguei para o meu tio, preguei para a minha sogra, preguei para o macumbeiro, e ele não quis vir para a igreja, não quis vir para Jesus. Eu acho que eu tenho que jejuar mais. Não é o teu jejum que vai trazer ninguém, não. Não é a tua oração que vai trazer ninguém, não. Sabe quem é que vai trazer aquela fulana, aquele fulano para a igreja, para Jesus? É o Pai. Ele está dizendo aqui, ó. Todo que o Pai me dá, ele virá a mim. Por que eu fui a Jesus? Porque o Pai me deu para Jesus. Ele é teu, meu filho, e recebe ele. Estou mandando ele para você, meu filho. Pode mandar, pai, mas ele não presta, ele não vale nada, mas receba ele que tu vai endireitar esse coitado aí. Jesus só recebe os tortos. Digo para você, se você está tortinha, ele vai passar um rolo compressor, tu vai ficar direitinho, né? Tudo que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus não rejeita ninguém. Jesus, eu vou falar uma palavra aqui que vai sair para todo mundo ouvir. Jesus não rejeita os negros, não rejeita os brancos, não rejeita os gordos, nem os pobres, nem os magros. Jesus não rejeita os afeminados, as lésbicas, os macumbeiros, feiticeiros. Jesus não rejeita ninguém. Todos ele chama para vir a ele. E você que está me ouvindo esta palavra, que tem complexo, você que acha que está torta, você acha que não tem mais saída, tem sim! Tem sim, Senhor! Enquanto você tiver fôlego de vida, tiver até no UTI, porque o ladrão na cruz, meu amado, Jesus disse sim para ele. O ladrão, bandido, salteador, talvez o estrupador,
estava sendo crucificado, e na última hora da morte, ele virou para Jesus e disse: lembra-te de mim, Senhor, quando tu entrares no teu reino. Ele virou para o ladrão, eu não sei nem se ele virou para o ladrão, mas ele fala uma palavra que eu vou falar para você. Ele era ladrão, salteador. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo. E aquele ladrão não precisou, meus irmãos, falar muita coisa não. Simplesmente ele pediu perdão ali naquela hora. Perdoa, Senhor. Talvez não está escrita essa palavra, mas naquela hora ele pediu misericórdia. Você pode ter feito o que for. Você pode ter praticado o que for, meu irmão. Se arrependa hoje e venha Jesus. E Ele vai te libertar, Ele vai te curar, Ele vai te dar visão, Ele vai te dar vista, Ele vai te libertar, Ele vai te curar dessa depressão, desse vício, dessa cachaça, dessa droga, dessa maconha, dessa cocaína. Tem cura sim pro pão torto, meu irmão. Jesus endireitou a mulher torta. É igual aquele hino. O hino daquela irmã que fala: cuidado, ou seja, eu era torto, Jesus endireitou. Quem conhece esse hino? Como é que é o nome desse hino? Qual é o corinho? Homenzinho torto. Hã? Homenzinho torto. Homenzinho torto. Ei, será que você não está torto aí não? Ele vai endireitar teus caminhos. E só quem endireita, meu irmão, é Jesus. E se alguém estiver torto nessa noite, ou se alguém quiser representar alguém que está torto, eu não estou torto, pastor, então tem alguém, é igual a irmã representava o seu marido. Deus direitou ele já, né, irmã? Venha representar alguém, ou você que está torto, venha para frente. E vamos fazer uma oração de poder, que Deus vai endireitar quem estiver torto na tua família. E não é só no corpo não, é espiritual, é na vida social, é em outras áreas. Tem alguém que quer representar alguém, e eu quero que você levante da sua cadeira agora e venha aqui representar alguém que está torto. Venha, tem muita gente aí que é amiga sua, marido, namorado, irmão, pai, irmão, tio, vô, sobrinho, cunhado, amante, sei lá quem for. Venha representar ele, que ele vai ser curado, vai ser liberto. Venha. Venha para frente, venha, arruma essas cadeiras aqui, obreiros. Ajude aí. Venha todinho aqui para frente, venha para frente. Todo mundo que conhece alguém que está torto. Pessoa que está no vício, está na cachaça, está na droga, está na prostituição, está tortinha. Mas diz o Senhor que Ele vai endireitar. E se tem alguém nessa noite que Deus está chamando, Deus está lhe dando convite, não demore muito. Aceite Jesus nessa noite, aceite o convite. Amém? Nós vamos fazer uma oração de poder agora. Amém? E damos por encerrado esse culto.